Siga a TV Progresso nas redes sociais, facebook.com/TV Progresso Capela, no Instagram, @TV Progresso Web. Assista a TV Progresso em alta qualidade no YouTube. TV Progresso conta com os seguintes apoiadores: Logger Tecnologia, Amor Animal, Boutique e Pet Shop, Infância e Tal, Ginásio Rota 66, Filon, pra quem vive a real, Quality of Life, Silva Colchões, Essência Soluções Ambientais e Concepro Capela de Santana. Olá amigos da TV Progresso, é com muita alegria que a gente quer comunicar que dentro do nosso programa Muita História para Contar, nós vamos ter alguns takes, algumas imagens, algumas falas de personagens históricos aqui do nosso município. Vai ser uma série de entrevistas onde essas pessoas vão contar um pouco da sua trajetória, a sua ligação com o nosso município de Capela de Santana e o seu olhar para o futuro, o que esperam do futuro aqui do nosso chão. Com muita alegria a gente quer convidar vocês a participar desse projeto, a apoiar essa nossa causa e a divulgar essa nossa ideia. Afinal de contas, nós capelenses temos muita história para contar. Estamos seguindo as nossas conversas com personagens capelenses, né? Nem todos são capelenses natos, nem todos nasceram aqui em Capela, né? Mas pessoas que adotaram Capela de Santana com o coração. A gente hoje vai falar com o nosso pároco, né, responsável pela nossa paróquia Santana, o Padre Paulo Pum. Então a gente vai conhecer um pouquinho como é que era este pequeno Paulinho, quantos irmãos tinha, como é que era a família dele, lá no Vale Real, né, que na época pertencia ao município da Feliz, né. O pessoal da Feliz não gosta muito quando a gente fala de Feliz, né, ou infeliz, né, a gente tem que falar na Feliz para não soar de uma forma ruim. Então, Padre Paulo, muito obrigado por nos acolher. A gente sabe que o seu dia a dia é muito agitado, sobretudo hoje é um sábado, né? É um dia que tem bastante celebrações. O senhor deve ter hoje, pelos meus cálculos, 4 missas? Não tanto hoje. Não tanto hoje, mas é possível tudo isso, né? Em alguns finais de semana acontece isso. Sim. No final de semana, claro que são mais, todo final de semana. Mas, na verdade, são 5 missas esse final de semana, 2 hoje e 3 amanhã. Ah, certo. Então, conhecer um pouquinho como é que começa essa trajetória do Padre Paulo, na juventude, na adolescência, no seminário, como é que se deu isso, Padre? Então, inicialmente, quero me apresentar e com muita alegria essa entrevista, as pessoas que vão usufruir dessa conversa também. Primeiramente, então, eu completei 60 anos de vida e 30 de sacerdócio neste ano de 2022. Na verdade, eu nasci no município, por ocasião da época de 62, do município da Feliz e hoje pertence ao Vale Real. De origem, pai e mãe, né, alemão puro, né? Então isso é importante, que eram os pais, os avós, ambos eram puros alemães. A gente nasceu na propriedade lá, localidade da Forqueta Baixa, município hoje do Vale Real. É uma localidade que encosta com os morros de Caxias do Sul e nos fundos com Farroupilha. É um canto realmente. Os estudos iniciais eles foram feitos na propriedade, pois por ocasião nós tivemos a feliz ideia de ter alguém muito importante por este país afora, a famosa Brizoleta, uma escolinha que foi construída em cima da propriedade do papai e da mamãe. Essa Brizoleta, onde a gente teve a graça de estudar os primeiros anos até a ida no seminário lá nos anos 70. Transcorrido esses primeiros tempos, né, eu fui ao seminário como um guri jovem, menino, de ocasião dos padres josefinos do Murial, em Fazenda Souza, além de Caxias do Sul.
Essa congregação religiosa, ela tem uma missão, né, também educacional, que é Porto Alegre, Caxias e assim por diante. Permaneci no seminário fazendo o primeiro grau até os anos 80, quando entrei na Arquidiocese de Porto Alegre, em Gravataí. Transcorrido aqueles 2 primeiros anos, a gente teve a mudança do seminário de Gravataí para Bom Princípio, o segundo grau, fiz o 3º ano lá, depois voltei a Gravataí para fazer o chamado propedêutico, que é um ano de formação. Transcorrido isso, entrei em Viamão na faculdade de filosofia. Fiz todos os 3 anos de filosofia na FAFINC, Viamão. Por ocasião, depois eu saí um ano do seminário para fazer uma experiência numa empresa, ou melhor dito, nos Irmãos Maristas. Eu trabalhei junto ao colégio, na frente da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, como instrutor lá e orientador. Foi muito bom aquela experiência de 1986. Depois voltei para a Faculdade de Teologia no Seminário de Viamão, porque foi o ano em que a teologia saiu da PUC de novo e foi para Viamão. É um dado muito transitório e interessante. Terminando a teologia, então, fui ordenado diácono, trabalhei em Roca Salles durante 5 meses, é uma paróquia da Diocese agora de Montenegro, Roca Salles, São José de Roca Salles, e 1 ano e uns meses em Santo Antônio da Patrulha. De 1994, maio, eu fui assim nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Portão, que fica ao lado aqui de Capela de Santana. Foi em si com uma certa resistência, pois eu não queria ser pároco ainda, eu não tinha almejava tanto este poder de ser pároco. Eu queria ficar em Santo Antônio, mas os bispos não quiseram. Assumi aquela paróquia muito feliz, fui muito bem recebido, ótimo, importante. Creio que a comunidade portonense hoje se sente muito orgulhoso pela transição dos 19 anos que a gente esteve até 2013. Além de muitas comunidades iniciadas, comunidades construídas, pastorais, serviços, formação de leigo, foram um período muito bonito do Plano Real que entrou naquele ano, foi legal, muito aquilo lá, e também umas coisas menos boas, que foi a criação do pedágio na época, aí ele foi instalado ali no Rincão do Cascado, e que teve uma margem muito assim duvidosa para a população, onde que a comunidade ficou totalmente destruída, porque a paróquia era no Rincão do Cascado. Então eram os de lá de cá, nos lá de lá, eram estudos, empresas. Se eu contasse aquela experiência daquele ano, que coisa, né? Mas foi bacana. Terminada a minha estadia em Portão, os bispos criaram então, juntamente com o Consenso, a Diocese de Montenegro, e nós estamos aí agora nesses 14 anos, e eu, como pertencia a Portão, eu fui incardinado na Diocese de Montenegro, deixando a Arquidiocese de Porto Alegre, e continuei como pároco em Portão. Depois fui nomeado pároco da Paróquia São João de Nepomuceno de Harmonia, juntamente com São José do Sul, que eu atendi até dia 28 de janeiro deste ano 2022, quando vim agora aqui para a Capela de Santana ser o pároco. Então, na verdade, tem uma história muito próxima à capela, onde a gente também agora é responsável pela parte religiosa e espiritual e pela parte material também, que compete à instituição da Igreja Católica. É sumamente importante com esta visão e noção que a gente tem, conduzir, administrar, quer os sacramentos, como toda a dimensão da Paróquia Santa Ana de Capela de Santana. O senhor está aí há praticamente 1 ano, né? Vai fazer 1 ano daqui a algum tempo, mas como o senhor disse, o senhor sempre, durante muito tempo, foi nosso vizinho, né? Na Paróquia Nossa Senhora das Graças. E o senhor comentava do pedágio, que foi um balde de água fria na comunidade. E a gente percebe, através da história, como a gente fala dentro da igreja, né? Da história da salvação, alguns ciclos assim em que a comunidade realmente está em efervescência, com vigor, né? E outros momentos parece que aquilo se abranda, parece que as pessoas estão desanimadas. Neste tempo que o senhor está aqui na nossa comunidade, como é que o senhor enxerga a comunidade assim? Uma comunidade pujante, uma comunidade que é carente de algumas
questões espirituais, a gente pode dizer assim. O que é a sua visão nesse praticamente um ano de capela que o senhor tem? Olhando para esse período que a gente está à frente de uma instituição como igreja chamada paróquia, olhando para a Capela de Santana, a gente vê algumas coisas decorrência desse período último. O que agravou, sem dúvida, foi esse momento histórico do Covid. Ele traz traços que a gente enxerga, traços que a gente ouve, mas tem traços também muito marcantes de forma negativa, onde a pessoa em si ela começa a refletir um pouco mais sobre a sua vida e, ao mesmo tempo, ele se conduz a uma pergunta se a vida ainda tem sentido, porque a abrangência do mundo criou assim uma desesperança em relação à questão da vida. A morte está muito presente. Isto causou assim um pequeno sofrimento na população, mesmo também de Capela. Mas a gente vê como igreja que há uma busca novamente da palavra depois disto, porque a palavra ela não foi só escrita, ela tem uma capacidade de transformação. Assim como não adianta nós termos uma receita de um bom bolo ou de um bom doce de maracujá como se faz, se a gente só fica com a ideia daquilo que está escrito, para fazer isso precisa esses ingredientes. Mas a palavra de Deus ela é sempre boa nova, ela fortalece a pessoa. E eu penso que não estamos ainda pós-Covid, mas estamos no atual momento também ainda difícil. Mas a palavra de Deus, ela é luz e verdade, precisamos acreditar. E quando alguém é iluminado pela palavra, é como alguém dá um bonito bom dia para alguém, ou uma boa noite. Ela se caracteriza por um ânimo, por uma motivação muito bonita. E dentro disto, se ela é luz e verdade, precisamos acreditar, a razão do ser humano é olhar para aquilo que ele crê. E nós temos uma característica muito bonita nessa região aqui, que é uma cultura um pouco diferenciada. Existem alguns traços de origem europeia, mas existem próprios aqui também, já traços da cultura. Então, o que se vê? Essa mistura, essas pessoas diferentes, elas acreditam muito em alguns sinais que a igreja tem. E nós temos um sinal bonito que temos a devoção a Santa Ana, como um sinal que remonta um passado, mas na verdade é um presente. Olhando para a palavra avó, ou Santa Ana, a avó de Nosso Senhor, traz um carinho muito especial. E esse carinho se realiza nas pessoas como uma busca de aumentar a sua vida de fé, de uma busca de uma graça. E quando a gente dá abertura para que Deus fale para a gente no silêncio, através de uma chuva de um dia, assim também a experiência da fé ela é cultivada aqui nessa região açoriana, um pouco diferente em outras regiões. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas se caracterizam por um ter ou um ser material, né? Ter um ser material. Mas quando se fala da fé, da religião, a igreja é mãe e mestra, ela tem as portas abertas sempre e tem sempre algo a ensinar. E como igreja mãe e mestra, eu vejo que a Santa Ana, ela tem tudo dado no seu passado ao longo de todos esses anos já de história dessa paróquia, né? E eu creio que nos últimos anos, desde o último pároco foi o Padre Ângelo, o Padre anterior, o Padre Messa, o Zanata, enfim, foram grandes incentivadores da fé enraizados na Palavra de Deus, que é esta grande luz e verdade que precisamos acreditar. Mas eu fico olhando assim, dizendo sobre essa questão religiosa, que ela é muito abrangente, mas ao mesmo tempo ela sempre tem uma direção. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se no momento que você, meu irmão, minha irmã, também consegue ver em Cristo este caminho, a verdade e a vida, você sustente a tua história, a tua felicidade, e tu vais ter outros valores para viver e dar sentido à tua história, à tua vida. Isto é sumamente importante para mim, para o meu modo de ver. Então, esse período que eu estou aqui na capela, eu creio que a resposta de boa parte da população é muito positiva.
nesse sentido onde muitos se comprometem novamente, vendo novos sinais. O que devemos descobrir, que é o grande desafio da igreja, como reiniciar algumas coisas de novo, que muitas coisas não conseguem mais se manter da forma como era. Anos atrás nós tínhamos muitos movimentos, nós tínhamos algumas missas até em algumas casas, certas coisas ficaram bem mais difíceis para os dias de hoje, né? Mas a nossa comunidade continua sendo essa porta aberta para acolher a todos e fazer realmente da palavra de Deus a grande realização de todos e para todos. Padre, aproveitando então, já para a gente encaminhar um fechamento assim, né? Gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para o povo em geral, né? Nós estamos, no momento que nós estamos gravando hoje, nós estamos celebrando o segundo final de semana do Advento, né? O Advento, então, para quem desconhece, é o tempo de preparação para o Natal de Jesus Cristo, para o nascimento de Jesus. E hoje, antes nós falávamos, né, em off, né, da secularização da sociedade. Se fala muito em Natal e muito tempo se tem essa discussão. Se fala muito em Natal, então agora no Natal eu vou fazer uma cesta básica e vou dar para aquela pessoa que está com dificuldade. Mas aquela pessoa com dificuldade, ela não tem como comer apenas no Natal, né? Agora no Natal eu vou distribuir balas para as crianças, agora no Natal eu vou me comprometer a ser um aluno melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor. Eu gostaria que o senhor falasse assim, o que o senhor atribui esta, não diria esta culpa, mas esse próprio ato de contrição que a gente faz no Natal, na Semana Santa sobretudo, né? Nós fomos criados na Semana Santa quando dizia que tu não podia correr, não podia varrer, tu não podia trabalhar, era algo muito mais rigoroso. Hoje parece que a própria igreja, minha impressão, o senhor pode me corrigir, parece que ela, não que faz vistas grossas, mas ela, ok, esta é a sociedade de hoje, nós vamos aceitar assim como é. Então gostaria que o senhor pudesse fazer uma análise sobre tudo isso e deixar uma mensagem de Natal para o nosso povo capelense. Então me sinto novamente grato por esse momento. Estamos entrando no segundo final de semana do tempo do Advento, o início do ano litúrgico. E quando você fala de Advento, é um período onde a gente prepara o nascimento de Nosso Senhor. E a gente prepara para si, mas também ajuda a preparar para os outros. Muitos gestos de caridade acontecem nesse período de ajuda para outras pessoas. Mas também nós temos nesse período do Advento uma característica bonita, que é as nossas luzinhas, ou as nossas novenas, nossos encontros, enfim, tem muita coisa na sociedade, ou na própria igreja, desde o presépio e assim por diante, que nós temos como razão de divulgar e de anunciar. Tendo esse olhar, eu vejo um pouco sempre presente em cada momento histórico, ou momento que nós estamos vivendo, aquele meu lema sacerdotal: eu semeio, outro rega, Deus faz crescer. Eu faço a minha parte, o outro ajuda e Deus garante tudo isto. E no Advento, uma das coisas bonitas é que cada um de nós faça um gesto de caridade. Mas junto deste gesto de caridade também outras pessoas possam fazer os seus gestos de caridade. Não significa só alimento ou uma compreensão, mas tem outros gestos de entreajuda e assim por diante que são feitos durante o ano e que podem ser feitos. E Deus garante toda esta beleza da tua alegria, da nossa alegria dentro da igreja e no mundo. Porque é um período agora em dezembro totalmente diferente de outros. Podemos ter as nossas correrias, podemos ter as nossas angústias, estamos ali cansados e assim por diante, mas esta alegria, ela invade muitas pessoas pelo próprio fato que o sentimento religioso, ele se instalou na pessoa e faz dele uma pessoa renovada. Então, por isto que a gente tenta comprar presentes, a gente tenta ver alguma coisa a mais. E como igreja, quero desejar a todos também uma felicidade por ocasião desse momento, onde que o Natal é vida, a vida de alguém. E a nossa vida, a minha, a tua, a nossa vida, ela tem uma razão de ser feliz. E o mundo conheceu a felicidade natalina a partir do nascimento da vida de Nosso Senhor. O grande
momento do envio de Deus que é Pai, pela sua própria vida, em nome de Jesus, faz com que nós nos alegremos também. E esta alegria, ela é transformadora e motivadora. Ela sai da igreja, ela vai para a família, vai para o mundo e faz com que a gente olhe esse Natal de Jesus que não ficou só no passado, mas ele é renovado a cada momento de nossa história também. Então, desta forma, me sinto grato por ele estar aqui, poder preparar o Natal, primeiro Natal de Capela de Santana, sempre tendo presente que a vida de mim, a tua e a nossa tem participação. A minha tem do seu jeito, a tua, o dos demais, do seu jeito, mas a grande razão é Deus que nos dá por ocasião deste Natal. Não feche o seu coração, não feche a sua mente, abra, porque os ares da esperança natalina são os ares do amor de Deus que quer nascer e renascer em cada um de vocês, em cada um de nós. Que Deus abençoe e ilumine a todos com a graça da nossa padroeira intercessora Santa Ana, que tem a razão de estar voltada para este momento também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos então ao Padre Paulo, né, por esta aula, né? O Padre Paulo, não porque nós estamos na presença dele, mas, por exemplo, se a gente der, fale sobre essa planta, né? O Padre Paulo vai discorrer durante 20 minutos sobre essa planta, porque nós precisamos ouvir as vozes da sabedoria. O mundo, né, está cheio de um buffet de várias opções, a gente precisa escolher as opções certas. Quando nós trabalhamos a educação e a gente pede para um aluno ou para um estudante fazer uma pesquisa, ele precisa cuidar da fonte de pesquisa que ele vai utilizar, porque há muitas verdades por aí. E enquanto a gente estiver firme na fé, né, com pessoas sábias, com pessoas que têm conteúdo para nos passar, certamente nós vamos enfrentar os momentos de alegria com sabedoria e os momentos de tristeza com esperança. Então, nós agradecemos ao nosso pároco, Padre Paulo, pelas palavras, pelo discurso tão bonito que fez, e a gente também deseja a todos um feliz e abençoado Natal. Muito obrigado. Olá pessoal, dentro do nosso programa Muita História para Contar, talvez a gente tenha a ideia que quando a gente fala em história, a gente fale apenas do passado. É claro que falar do passado é importante para a gente entender de onde a gente veio, quais os caminhos nossos antepassados, pessoas que passaram antes de nós por aqui, percorreram. Mas é importante também a gente vislumbrar o futuro e através de pesquisas históricas, de visitações a lugares que têm uma ligação com o nosso município, nós vamos conseguir traçar uma linha de projeção para o futuro, né? O que Capela pode oferecer, quais são os próximos passos do nosso município, o que a nossa comunidade pode sonhar. E digo a vocês que a gente pode sonhar muito grande, a gente pode sonhar muito mais daquilo que a gente já tem ou daquilo que a gente já teve. Então, Muita História para Contar é olhar o passado, mas vislumbrando o futuro com muitas coisas boas, com muitas conquistas. A gente pede que você divulgue o canal, fale para o seu amigo, para o seu vizinho, nas redes sociais, divulgue os links para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que possam conhecer aqueles caminhos já traçados, mas que possam sonhar juntos com a gente os caminhos do futuro. Porque, afinal de contas, nós temos muita história para contar e muita história ainda para construir juntos. Contamos com vocês. Visando a divulgação de conteúdo cultural, artístico e histórico, a TV Progresso traz a você notícias de Capela de Santana e região, com produção independente e sem vínculos políticos ou governamentais. Estamos comprometidos em disponibilizar uma programação com entretenimento e muita qualidade.